obrigada pela presença, obrigada pelo convite da Flávia, de todo mundo aqui da Unifei, disponibilizando esse espaço. E, na verdade, eu queria conversar com vocês como um bate-papo mesmo, como se eu tivesse sentado com vocês lá na minha mesa, tendo uma conversa bem sincera. E quando os clientes me procuram para conversar sobre curso, eu gosto de ter essa conversa e não é nem para vender somente um curso de inglês. Eu gosto de dar como um conselho de pessoa que gosta de idiomas para pessoas que querem aprender idiomas. Então, por isso, a Flávia tinha até sugerido um tema para essa palestra, para essa conversa, e eu pedi, e ela deixou gentilmente eu dar uma mudadinha no tema, porque eu acho uma coisa muito importante. A primeira coisa, fala só um pouquinho de mim, na verdade ela já falou, né? Eu sou professora de inglês, sou formada em letras, e desde 2010 eu dou aula, eu já dei aula em escolas de idiomas, mas desde 2017 eu dou aula particular. Atualmente eu atendo no meu escritório, na minha casa, então vocês não vão ver propaganda por aí, coisas por aí, porque eu só atendo com hora marcada e geralmente é por indicação, né? Um aluno hoje vai indicando o outro. Na verdade, eu já queria aposentar até o fim do ano, mas eu acho que ainda não é possível. Então, eu vou indo por indicação de um aluno para outro. Sobre a questão de eu ser especialista em inglês para iniciantes, a ideia de inglês para iniciantes, e eu estou falando aqui de inglês, mas eu já aviso que isso aqui, para quem pretende estudar outros idiomas ou ir para países de outros idiomas, já vai trocando o que eu falo de inglês para o idioma que vocês pensam em estudar. A gente tem um problema muito grande de chamar as coisas com o nome que ela realmente tem. Então, ninguém quer ser chamado de iniciante, né? E ninguém quer falar que tem o nível básico. Por isso que a gente mente no currículo. E a gente mente de verdade. Não coloca básico não, porque senão a empresa nem vai olhar o seu currículo. Então, o que eu falo que é o inglês para iniciante? Muito provavelmente, e eu consigo conversar isso com muitos alunos que já estudaram 2, 3, 5 anos, que, infelizmente, a maioria deles são iniciantes sim, porque eles podem ter estudado muitos anos, mas a qualidade do que eles têm, do que eles conseguem produzir, é muito pequena. Então, se a gente for olhar lá desde a base deles, eles não têm uma base boa para desenvolver o que é necessário para o que vocês fazem aqui. Ir para uma universidade, participar de congressos, né? Futuramente um mestrado, um doutorado. Então, a gente quando fala de básico, né, de ser um iniciante, de estar no nível básico, a gente logo pensa assim, não, isso daí é fácil demais para mim. Só que um nível básico de um idioma não tem nada a ver com facilidade. Tem a ver com você estar apto a ter a base bem feita, igual uma casa construída. Se você não tiver a sua base bem feita, a sua casa toda vai desmoronar depois. Então, ninguém tem que ter vergonha de começar um curso. E, na verdade, se você for um pouco esperto, você vai querer começar do começo com qualidade, né? Fala assim, nossa, eu já estudei, mas eu estudei há muito tempo atrás. Vou começar de novo agora, mas vou começar direitinho, me corrija, faça tudo que tem que ser preciso para eu ficar um aluno bom de verdade. E aí, o meu outro foco entra nesse perfil do inglês, que é o reciclagem do idioma, né? E o que é reciclagem? É aquele aluno que já estudou, mas ele sente assim, eu já estudei por tanto tempo, ou em tantas escolas diferentes, mas me falta conversação. Parece que eu consigo escutar, eu consigo escrever, eu consigo ler, mas na hora de falar eu travo. Eu acho que eu escuto isso de 100% das pessoas que sentam na minha frente. E eu pergunto assim, qual é a sua história com o inglês? E aí, esse aluno, ele é um iniciante, mas eu trato ele como um aluno da reciclagem para o inglês. O que é? Quando ele fala que ele precisa de conversação, ele não precisa de conversação.
Conversação não é método de aprendizagem, não é ferramenta de ensino. Conversação é objetivo, é onde vocês querem chegar. Eu quero ter aquele idioma tão bom que eu vou conseguir conversar com quem eu quiser, em qual ambiente eu estiver, seja na universidade, seja fazendo uma viagem de turismo, né? Seja assistindo um filme, ouvindo uma música, eu vou conseguir entender. Então, conversação é objetivo, não existe, e aí entra as minhas opiniões assim, polêmicas, não existe aula de conversação. Então, isso daqui já vai ser uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Então, primeira coisa que eu já falo para vocês é comecem a ter esse olhar um pouquinho mais aberto para a questão do que vocês são como alunos, né? Não, eu quero ser iniciante ou reciclar o meu idioma, porque não tem como você aperfeiçoar e melhorar se você não tiver uma base bem feita, né? Então é aquela questão do seu autodiagnóstico, da sua autoavaliação. Às vezes a gente chega e por uma questão de vaidade lá no curso, você fala assim, nossa, mas eu já estudei tanto tempo para começar de novo do zero. Mas na verdade é o que a gente precisa, e a gente tem que dar o braço a torcer e falar, não, vamos fazer o que é preciso, né? Então esses dois pontos que eu trabalho. E como a Flávia falou, eu desenvolvi o meu próprio material, eu tenho a minha própria plataforma, que só os meus alunos têm acesso, lá tem exercícios, as videoaulas, que são as mesmas coisas das minhas aulas presenciais, que você pode assistir todas em casa, então o aluno também tem acesso a tudo isso. Aqui eu coloquei só uma fotinha da minha sala, vocês também podem ver na minha página no Instagram, e eu coloquei aqui meus 2 assistentes, porque para estudar comigo, a coisa número 1, critério número 1, é que tem que gostar de cachorro. Se não gostar, não tem como, porque Giló e Moca são os meus assistentes de sala, então tem que gostar de cachorro. Então a gente vai começar, eu vou colocar essa imagem aqui, porque eu acredito que 100% das pessoas, ou a maioria das pessoas, já deve ter visto essa imagem, né? De um iceberg mostrando a parte de cima e uma parte submersa. E por que a gente vê tanto essa imagem? Porque essa imagem ela é usada em muitos contextos para falar para a gente sobre o conhecimento que a gente tem e que, independente da área, esse conhecimento muitas vezes ele corresponde só àquela parte superior do iceberg. As coisas, muitas partes importantes, elas podem estar nessa parte aqui oculta, que a gente às vezes não tem acesso ou não procura ter acesso, né? Então, a gente precisa, para ter uma compreensão completa, mesmo se for de alguma coisa negativa que tem, a gente precisa entender esse iceberg como um todo, né? Então, até para você excluir da sua vida as coisas que você não tem interesse ou que você acha ruim para você tem que entender tudo, e não a parte que você tecnicamente é apresentado para você como algo bom, que geralmente é a parte da superfície. Quem trouxe para a gente essa ideia de dividir o conhecimento em níveis, não usando a figura do iceberg em si, foi o Freud, com a teoria da psicanálise dele, e ele estudou, né, a consciência humana dividindo em 3 níveis. Então ele fala para a gente que a consciência humana, né, corresponde apenas à parte lá de cima do iceberg. Então o que a gente estuda, o que a gente sabe hoje em dia sobre a mente humana é só uma coisa bem superficial. E aí ele divide a mente humana em outras 2 partes. Então, se a gente entrar um pouquinho mais para baixo da água, a gente tem ali a mente que ela é pré-consciente. Então, você já começa a ver uma coisa que a gente deduz, que a gente sabe, mas não sabe. E se a gente aprofunda mais um pouquinho, a gente entra no inconsciente, que é aquilo que os profissionais tentam mesmo investigar em relação à mente humana, né? Então, ele não usou a figura do iceberg, mas foi a partir disso aqui que as pessoas pegaram o desenho do iceberg e começaram a usar a teoria dele para explicar outras áreas. E eu acredito que a mais usada e a mais conhecida que a gente conhece é a questão da
quando a gente fala assim, o conhecimento que a gente tem, todos os meios de busca, de acesso que a gente tem, corresponde à parte de cima do iceberg, que é o que a gente chama de surface web, né? Então, você pode entrar lá no Google ou em qualquer ferramenta de busca e falar assim, a gente pode ter acesso a uma infinidade de conteúdo, inclusive hoje com outras ferramentas de inteligência artificial que a gente vai ver depois, você sente que você tem contato com o universo todo, mas na verdade é isso aqui do conhecimento. Abaixo da superfície, a gente tem o que a gente chama de Deep Web, né? E a Deep Web, na verdade, ela compreende aquilo que não é de tão fácil acesso assim. Uma parte dessa Deep Web são conhecimentos assim, que eles estão ali ocultos, criptografados, né? Eles correspondem a dados, às vezes de empresas ou de órgãos governamentais. Existe uma parte até muito interessante que a gente consegue encontrar obras literárias ou coisas que seriam interessantes para a gente estudar. E aí tem a parte preocupante, né, que é a parte negativa, que é a partezinha mais obscura lá da Deep Web, que é a Dark Web, que é o que a gente ouve falar, que a gente conhece como a parte mais oculta da internet, que a gente sabe que rola lá tráfico de pessoas, pedofilia, drogas, venda de armas e mais um monte de coisa, né? Então aqui a gente ficou com essa ideia de que a Deep Web ou a Deep qualquer coisa relacionada ao iceberg é sempre uma coisa ruim, né? Eu fiquei pensando nisso uma boa parte da minha vida. Porém, se a gente for pegar essa teoria do iceberg e for aplicando em outros temas da nossa vida, e pode, eu acho que tudo a gente consegue aplicar essa teoria, a gente vai ver que nem sempre é assim. Por exemplo, a religião e a ciência, ela pode ser usada também aqui, né? O conhecimento que a gente tem hoje de religião e ciência é muito superficial perto do que a gente poderia vir a saber. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso universo particular, sobre o sucesso que a gente alcançou, onde a gente chegou profissionalmente ou na vida pessoal, sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, nossa, olha onde ela chegou, olha o sucesso, mas ninguém vê o que a gente passou para chegar lá, né? E essa é a parte que corresponde abaixo da superfície do iceberg. Então, e essa parte lá de baixo para a gente que alcançou determinado patamar ou determinado sucesso é uma parte importante para a gente. E aí a gente consegue pegar essa teoria do iceberg e pensar, bem, como que eu posso aplicar essa teoria dentro dessa área de aprender idiomas? E a gente pode, né? E aí, de novo, eu como professora de inglês, talvez aqui eu vá falar inglês muitas vezes, mas sempre pensem nos idiomas que vocês têm como objetivo aprender, né? E aí, o que acontece? Eu vejo, hoje em dia, que quando as pessoas vão falar sobre aprender idiomas, elas focam na parte superior do iceberg. Então, o que a gente sabe, o que existe hoje em dia, a gente quer apresentar as ferramentas, qual que é o melhor método, o que tem de mais inovador, né? E o que a gente deveria se preocupar. Mas, o que eu acredito, e um detalhe, isso tudo que eu estou falando aqui, eu não vou ter um último slide com referência bibliográfica, porque vem da minha observação ao longo desses anos todos. É lógico que tem alguma base científica, provavelmente tem pessoas que estudam isso, mas é uma coisa que, assim, na minha prática eu vejo isso perfeitamente, e eu dou um braço por essa teoria que eu estou falando aqui. Eu acredito que o segredo, se existisse um segredo, para vocês serem bem-sucedidos na área de idiomas, para que vocês consigam ser bem-sucedidos nos planos de vocês como estudantes, como futuros profissionais, é focar no nosso conhecimento que a gente pode adquirir aqui embaixo do iceberg, que é o que está além da nossa superfície. Então, o que é que a gente tem contato e que falam para a gente sobre essa parte
acima da superfície, que eu chamo carinhosamente de clichê. Então eu coloquei alguns aqui, só para a gente, né, ver, e vocês vão concordar comigo. Eu não sei quantos de vocês já estudaram o idioma, já foram em alguma escola, só pela curiosidade, né? Ou às vezes a gente nem precisa ter estudado de fato, mas a gente sabe que isso aqui acontece. Então, hoje, por exemplo, todo mundo sabe que idioma, o inglês, eu sou de uma época, eu não sei se eu falei, eu tenho 33 anos, mas eu sou de uma época que o inglês ainda era falado, que era uma coisa, era um diferencial. Então já teve essa fase, não, o inglês é um diferencial. Hoje as pessoas já falam, não, o inglês não é mais um diferencial, ele é fundamental. Diferencial é você ter outros idiomas. Agora a gente já está caminhando para uma fase que já não existe mais o que é fundamental, o que é diferencial. Você tem que ter o maior número de idiomas que você puder, né? Quanto mais, melhor. Inclusive eu vi um vídeo esses dias de que a língua do futuro é o árabe. Então, já vamos preparando aí também, que eu acho que não é muito fácil, não. E então já é um clichê que a gente escuta, né? Para convencer a gente a estudar. Outra coisa, só não aprende quem não quer. Concordo mais ou menos, mas as pessoas ligam isso a, por exemplo, ao fato da gente não somente ter escola, mas eu não posso pagar um curso hoje. Mas você não precisa de um curso porque você tem ferramentas disponíveis na internet, você tem o seu celular, você tem o YouTube, você tem as redes sociais com professores dando dicas e aulas gratuitas, porque tem cursos inteiros disponíveis de vários idiomas, né? Principalmente com a pandemia, as pessoas disponibilizaram muitos materiais online. Ok, inclusive coloquei ali o Duolingo separado, que faz parte dessas ferramentas, que é uma forma dinâmica, divertida, de dar um empurrãozinho para a gente começar, né? Porque ele é um jogo. Outra coisa, a questão do material, do método, do professor que você vai escolher, da escola que você vai escolher, né? Então a gente fica tentando, que é o que eu chamo de o segredo, a gente fica tentando achar qual que vai ser o método milagroso, que vai operar um milagre na gente e que vai fazer a gente aprender de uma hora para outra assim. É por isso que às vezes eu me deparo, vocês conhecem pessoas que já mudaram de uma escola para outra, estudaram um ano em uma, aí depois viram que não tem resultado, aí pula para a próxima, aí experimenta a próxima, aí vê que não teve resultado, dá uma pausa, quando vê, lembra que é importante, volta numa outra escola, né? Então a gente sempre está procurando uma ali que seja a melhor. E outras coisas que a gente pode fazer é assistir filme, ouvir música, né? E buscar aquela que vai ter o melhor nome, né? A escola, o professor que tem o melhor nome, que vai oferecer o melhor certificado, inclusive para a gente poder fazer provas de proficiência, né? Para a gente ter uma credibilidade com aquilo que a gente está aprendendo. Então isso tudo que faz parte do que a gente escuta em todos os lugares, né? Se a gente for hoje e fazer aulas experimentais ou orçamentos em todas as escolas da cidade e do Brasil, é isso que a gente vai escutar, eu garanto, né? Só que o que acontece? Eu acredito e eu sei, e eu como professora, né, a gente vende um serviço, é um comércio. E como comércio, o comércio ele está interessado em vender. E aí, você vai, por exemplo, numa loja de roupas, e aí você experimenta uma roupa e você pergunta para a vendedora o que ela achou, né? Você quer a opinião dela, o que ela achou. Ela vai falar para você se ela achou a roupa feia, ou que não combinou, ou que não ficou bom no seu corpo. Jamais. Ela vai falar que ficou perfeito para você, porque ela está interessada na venda. Então, com os cursos é a mesma coisa. A escola ou o professor jamais vai falar para você que aquele curso ali não é para você. Muito pelo contrário, ele vai falar que é para você, que você tem que estudar lá porque lá é a melhor opção. Então, o que acontece? As escolas e os professores falam aquilo que o aluno quer ouvir. Mas eu não tenho muito tempo, eu quero estudar e aprender esse idioma aqui para ontem. Não, então vem estudar aqui, porque aqui vai ser rapidinho.
Não, mas é porque eu não tenho muito tempo para estudar, para me dedicar. Eu só tenho tempo para vir aqui nas aulas. Não, então vem aqui, porque só de você vir aqui já é garantido. Então eles falam o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir, né? Então, isso tudo aqui em cima dá aquela massageada no ego da gente, e aí pra gente é muito confortável ficar ali igual um pinguim por lá em cima do iceberg, né? E contente só com essas coisas que são ditas pra gente. E aí, eu não acredito exatamente dessa forma. Eu acho que a gente precisa focar na parte de baixo. E aí tem uma frase que eu gosto muito dela, e eu não coloquei a autoria, porque essas frases de internet a gente não pode confiar a autoria não, porque fala que é de Nietzsche, mas depois fala que é de Clarice Lispector, então não coloquei. A frase fala assim: a quem busca conhecer, desgosta de entrar na água da verdade, não quando está suja, mas quando não é profunda. Então isso quer dizer o quê? Se você é uma pessoa que está preocupada em aprender de verdade, você não vai se preocupar em fazer aquilo que tem que ser feito, que é a ideia da água suja. Entrar numa água suja quando você precisa é o que tem que ser feito. Você deve se preocupar em aquele conhecimento ser raso demais para você. Você não deve se contentar com algo superficial, que é o que eu chamo de inglês para se virar, ou espanhol para se virar, alemão para se virar. Ah não, eu tenho esse idioma aqui, já dá para eu me virar. Se precisar eu faço uma mímica, coloco ali no aplicativo, mostro assim. Gente, isso é ter um pensamento muito medíocre, muito medíocre. E a gente, e medíocre parece uma palavra feia, e é mesmo, mas é você se contentar e ficar ali na média. E para mim, média te nivela abaixo da média. Então ninguém deveria querer isso, né? A gente sempre deveria querer ser o melhor que se pode ter dentro daquilo, porque já existe uma margem de erro. É muito provável que a gente não chegue lá no melhor, mas se a gente tem uma mira bem alta, a gente vai fazer para chegar pelo menos lá perto. Se a gente acha que aprender um idioma, você vai aprender até que você esteja bom para se virar, você vai chegar aqui. Então não queiram isso para vocês. Queiram ter um conhecimento bom, profundo, de qualidade. Tudo bem? E aí, o que a gente tem que se preocupar? Peraí, que eu tô perdendo a voz. Na verdade, absolutamente nada de diferente. Exatamente os mesmos tópicos lá de cima, só que visto de uma outra maneira. Da maneira que a gente precisa ouvir, e não do jeito que a gente quer ouvir. Eu coloquei numa ordem aqui, mas na verdade eu nem sei qual que é mais importante que qual. A primeira questão de saber o idioma não é mais diferencial, é fundamental, né? É aquilo que vocês já ouviram aqui hoje. Não existe mais isso. A gente está cansado de saber, e é uma coisa que particularmente como professor eu não entendo. Acho que isso precisa ser estudado, porque a gente desde a época do pré-vestibular, do colegial, a gente já tem isso de que idioma é importante, que as empresas cobram, que o estágio cobra. Vocês alunos sabem que vocês têm oportunidades ótimas para participar de programas e que precisa ter o idioma mínimo, né? Para conseguir um programa legal e para você desenvolver de uma forma legal lá fora. Mas a gente não faz nada para conseguir isso. É um fenômeno curioso para mim. E aí a gente acaba, por mais que seja fundamental, a gente sempre deixa o idioma para lá. Então eu vejo o aluno falando assim: não, mas é porque agora eu estou na fase de estudar para o vestibular, está muito difícil, depois eu estudo. Aí entra na faculdade e fala: não, a faculdade está muito pesada, eu vou deixar para o final da faculdade. Aí chega na época aqui é TFG que fala, né? Eu sou da época do TCC. TFG. Não, mas TFG está acabando comigo. A hora que eu terminar a faculdade, eu vou começar a estudar. Aí você termina a faculdade, só que daí você já está com o pé no mercado de trabalho. Aí vem um aluno batendo na porta e falando assim: eu preciso aprender inglês para ontem, porque eu estou mandando os meus currículos e ninguém me aceita, ou todas as vagas
vagas pedem inglês e eu não sei o que fazer. Então, é porque se você quer o inglês para ontem, você tinha que ter começado a estudar antes de ontem. Então, pensem nessa questão de tempo. Vocês não têm que pensar que tem tempo lá para frente, vocês têm que pensar que vocês já estão atrasados, muito atrasados. Então, fundamental mesmo é pensar em começar agora. E assim, a gente sabe que vocês são colegas e vocês fazem amigos, mas eu gosto de provocar falando assim, vocês além de tudo são concorrentes uns dos outros. Então se você vê que um colega seu começou a fazer o curso, você já tem que pensar, ele vai roubar a minha vaga. Se eu não fizer alguma coisa também, eu vou ficar para trás. Então pega esse tipo de informação e usa para motivar vocês, né? Não dá bobeira, porque senão depois é muito fácil a gente ficar reclamando da falta de emprego, né, da falta de oportunidade. Elas estão aí, aos montes. A gente só não tem pessoas preparadas e capacitadas para ocupar aquelas vagas ali. Outra coisa, o tal do aprender para. Chega a pessoa para mim, chega o cliente para mim e fala, Carol, eu preciso fazer inglês porque eu acabei de me formar e eu preciso do inglês para poder participar das entrevistas de emprego. Ou então, quando chega mais ou menos nessa época, eu acho que de outubro, setembro, aqui no UNIFE, que começa a sair os editais de mestrado, doutorado, chove. Carol, eu preciso de ter inglês porque precisa passar da prova de proficiência do curso de mestrado, doutorado, preciso. Então, inglês para a prova de mestrado e doutorado. Eu preciso de inglês porque para viajar, para viagens. Então, sempre tem um inglês para alguma coisa. Esquece disso. Não existe inglês para nada. O que existe é um idioma que, se você tiver aquele idioma muito bem feito, como deveria ser, você vai estar apto a usar ele em qualquer situação que você tiver, né? Então, isso faz parte de você não querer o inglês medíocre, porque o que eu já vi acontecer, pessoas decorarem questões e respostas para entrevistas de emprego. Aí chega lá, o entrevistador faz uma pergunta totalmente diferente e a pessoa é pega ali na mentira, né? E aí, ou então você aprendeu bonitinho para aquela situação, mas depois você não sabe usar o seu idioma para outras situações. Para que serve? E muitas vezes você aprendeu isso com o professor, você pagou para ele te ensinar aquilo, porque tem professores que aceitam esse tipo de aula, e você pagou caro, porque quanto maior a sua necessidade, mais caro vai ser essa aula, por uma coisa que você depois não vai poder aproveitar de outras formas. Então, não queira isso. A partir de hoje, quando vocês forem procurar um professor de qualquer idioma, nem se dê ao trabalho de falar o porquê que você quer, ou se o professor perguntar para que você quer, já desconfie. Ou então você fala, não, eu quero porque eu preciso para tudo que eu precisar fazer com esse idioma na minha vida a partir de hoje, né? Então, não queira inglês específico para alguma coisa, tá? Ah, mas é para minha carreira, para minha área. A área de vocês é muito mais fácil vocês aprenderem inglês técnico da área de vocês trabalhando na vida real do que no curso de inglês. Ah, eu sou de engenharia de não sei o quê. Vocês vão aprender lá na empresa. É muito mais fácil vocês ensinarem o inglês de vocês para mim do que o professor ensinar para vocês. Então, para de preocupar com isso. Não existe inglês para. Assim como não existe inglês para conversação. Igual eu falei no começo, né? A conversação não é ferramenta. Ela vai ser o que você vai conseguir fazer depois. Aí a gente entra na questão do método, material e professor, que para mim, na verdade, eu acho que é a questão mais importante. Eu, como professora particular, eu nunca, jamais, ninguém nunca vai me ouvir falando assim, não, o meu curso é o melhor que tem, pode vir estudar comigo porque eu garanto 100%. Jamais. Não porque eu não acredite no que eu faço, eu acredito, e muito. Mas eu acredito que você escolher onde você vai estudar ou com quem você vai estudar é igual você escolher um relacionamento amoroso.
Então chega uma pessoa, uma amiga sua e fala para você que ela gosta de determinada pessoa. E você olha para aquela pessoa e fala assim, que horror, aquela pessoa insuportável. Então, não é porque é bom para uma pessoa que vai ser bom para você também. Então é uma questão de química. Então, a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou estudando naquela escola lá, está sendo ótimo para mim. Aí você fala, que legal, estou procurando um curso também, amanhã eu vou lá. E aí você chega lá e fala assim, eu tenho uma colega que estuda aqui, quero me matricular também. Vamos conhecer o curso. Não, não preciso conhecer não, pode fazer minha matrícula aí, porque eu quero estudar com ela. Quem garante que vai ser bom curso para você, só porque seu colega está fazendo? Ou o contrário, seu colega pode ir num lugar, conhecer o curso, odiar, e te influenciar, odiar também sem conhecer. Então, você tem que escolher um curso de acordo com a química que você tem com ele. E para você saber se aquele curso combina com você ou não tem outra forma de fazer isso se você conhecer. Então, assim, uma coisa que acontece muito é você mandar mensagem para aquela escola, para o professor e falar assim, oi, tudo bem? Quanto é a sua aula? Não é que não seja importante o preço, e a gente vai falar disso ali no nosso último tópico, mas o preço é muito subjetivo perto do que você precisa saber sobre esse curso. Então, pede para marcar um horário, pede para ir lá conhecer o espaço, conheça o material, conheça como que funciona uma aula, se possível assista uma aula, né? Converse sobre os detalhes, fale como que é seu perfil de aluno, conheça o professor, qual que é o perfil dele, porque tudo isso vai influenciar na aula de você e no resultado. Então, quando eu dei o exemplo do aluno que sai de uma escola para outra, nunca ou pouquíssimas vezes porque a escola foi ruim ou o professor foi ruim, é simplesmente porque o curso que ele fez, 2, 3 cursos, não era ideal para ele. E muitas vezes é a escola ou o professor que leva a fama. Porque, e às vezes também é culpa do próprio aluno, que não faz a parte dele. Mas a hora que o aluno sai daquele curso, ele nunca vai falar, por que você não continua lá naquela escola? É porque eu acho que aquele curso não combinou comigo. Não, ele pode falar assim, eu não gostei. E fica a impressão que é a culpa de fato da escola. Então, vai certeiro, até porque se você passou por uma escola, não gostou, passou pela segunda, não é só a falta de conhecimento que você está tendo. Olha o dinheiro que você está gastando, olha o tempo que você está perdendo, porque se você não está aprendendo, você está perdendo tempo, né? Então, pesquise antes e escolha um curso que você tenha química e não influenciado por outros fatores, né? E, inclusive, influenciado por valores, porque preço, ele é subjetivo de acordo com o que ele vai dar para a gente de valor, né? Porque preço e valor são coisas diferentes. O preço, ele fica baixo se o valor que a gente recebe é alto, né? Então, às vezes, eu já tive aluno estudando comigo e fazendo curso em inglês em outra escola, porque tinha um contrato lá, já tinha pago, então tinha que fazer, mas não estava satisfeito com o curso e pagou 2 cursos ao mesmo tempo, porque queria aprender. Aí eu falo assim, mas o que te levou, né, a fazer o curso na outra escola? É porque eu ganhei uma bolsa, é porque a minha amiga fez e eu quis fazer com ela, é porque ela me indicou e aí eu fiz lá junto. Então, isso não é uma boa razão para você escolher um curso, né? Escolha com carinho, escolha por uma coisa que você realmente sente que vai agregar, né? Questão de certificação. Eu não sei exatamente como funciona. Eu conheço alguns professores de outros idiomas, conheço escolas de outros idiomas aqui na cidade. Está aumentando, porque na minha época era só tipo inglês e espanhol, né? Hoje em dia a gente já tem outros idiomas aqui. Mas uma pergunta que os alunos sempre fazem: você dá certificado? E aí, assim, existe um motivo genuíno da gente pedir certificado. Eu acho que aqui vocês têm horas complementares, vocês têm que dar horas complementares. Então, nesse caso, sem problemas, tá?
aqui, ó, seu certificado, até ofereço antes do curso acabar. Eu tenho certificado, tenho diploma, sem problema nenhum. Mas o que eu percebo é que o aluno, ele liga o certificado à qualidade do curso dessa forma. E aí eu falo assim, tá, mas o que você vai fazer com esse certificado no final das contas? Porque você vai colocar lá no seu currículo que você tem um inglês avançado, né? Porque lá no seu certificado está falando que você já foi no nível avançado. Aí você coloca lá, nível avançado. E aí você mandou o seu currículo para a empresa vai lá e vai ver lá, ele tem inglês avançado. Aí você vai na entrevista e aí ele vai falar assim para você, eu tô vendo aqui que você tem inglês avançado, você trouxe seu certificado para eu dar uma olhadinha, para eu comprovar que você fez mesmo? Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Em empresas aqui, isso nunca vai acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai ligar na sua casa num dia que você não está esperando, num horário que você não está esperando, e vai falar, oi, tudo bem? Eu sou da empresa tal. Você está podendo falar agora? Estou. Então tá bom, você se importa de eu fazer uma pergunta em alemão, uma pergunta em japonês, uma pergunta em italiano? É assim que funciona. Então não adianta você querer um certificado. E eu ofereço certificado, mesmo sendo uma professora particular. E aí, às vezes, as pessoas não entendem a importância de um professor particular porque acham que é menos do que uma escola, por exemplo, de idiomas. Apesar que eu sou uma professora particular que tem o quê? 65 alunos, é uma escola. Mas, assim, o valor do meu certificado é o mesmo valor de uma escola que tem 500 alunos. Qual que é esse valor? Nenhum. Pode pegar, rasgar o papel no meio e jogar no lixo. Então, não se preocupe com essa certificação. É lógico que tem uma certificação importante, que é, por exemplo, a que vocês precisam de proficiência para entrar em outro país, para estudar em outro país, mas é para essa que vocês precisam estudar antes para depois obter, né? Então, é outra coisa. E a gente já conversou do precisa aprender inglês para ontem, mas eu queria adicionar uma informação sobre a questão de tempo, né? Eu falei para vocês procurarem começar a estudar o quanto antes, mas uma questão do tempo, que é muito importante, é a pergunta clássica. Quanto tempo demora seu curso? Então, o aluno ele já fala assim, não, vai ter uma oportunidade de intercâmbio daqui 6 meses, então eu preciso estudar para aquilo. Vai ter uma prova de mestrado daqui tanto tempo, eu preciso estudar para aquilo. Gente, se a gente pensar só um pouquinho assim, a gente é inteligente, se a gente pensar só um pouquinho, o tempo que a gente gastou para aprender o nosso próprio idioma, mesmo morando num país que fala esse idioma, a gente tendo um contato enorme com o nosso idioma, muitas horas por dia, com muitas coisas estimulando a gente no português, a gente demorou anos para aprender. Como que a gente pode querer acreditar que a gente vai aprender qualquer outro idioma em 1 ano, em 6 meses, em intensivo de 1 mês de férias? Eu sinto muito, mas é querer ser enganado. É impossível? Não é impossível, eu não posso falar que não é impossível, mas tem que ter uma dedicação muito extrema, e é coisa que a nossa vida de adulto, estudante que trabalha, às vezes não possibilita a gente fazer. Por isso que eu falo, quanto mais rápido você começar, mais tempo você vai ter para estudar, né? Então, assim, desconfiem das propostas muito mirabolantes, porque a guerra do mercado passou a acontecer quando, por exemplo, na minha época, o meu curso, o primeiro curso de inglês que eu fiz era 7 anos, e aquilo não assustava ninguém, porque era a única proposta que existia. Então, hoje começou a diminuir, porque começou a surgir mais escolas, cada uma começou a baixar o tempo, né? Então, assim, pensa bem de forma racional, né? E não se deixe enganar, escolher um curso, uma escola, um professor dessa forma. Escolha sabendo que você vai ter que se dedicar, que você vai levar um tempo, que pode ser mais difícil do que você espera, mas também pode ser fácil para você, né? Tudo isso influencia o seu nível de dificuldade. Então, não se deixe enganar e não deixe para a última hora. Tipo, eu vou terminar a faculdade, aí ali em janeiro, assim, nas férias, eu estudo, a partir de fevereiro eu já estou pronto para entrar no mercado. Não se engane. E por fim,
sobre a questão do dinheiro mesmo, que é uma coisa que mexe com a gente, né? Dinheiro não cai do céu, infelizmente. Então, um dos fatores que acaba sendo um dos mais importantes para a gente escolher um curso é o preço. E aí, por exemplo, se você chegasse hoje lá, e aí você pergunta assim para mim, Carol, quanto que custa? Quanto que é a mensalidade sua? Aí eu falo assim, olha, a minha mensalidade é R$1.000. É R$1.000. Aí você fala assim, R$1.000 por mês? Não, eu vou dar uma pensadinha, depois eu falo com você. Aí você fala assim, eu não vou fazer com a Carol, porque tem um João ali da esquina que oferece por R$200. R$1.000 da Carol em um mês, eu pago 5 meses com ele. Então, não vou fazer. E aí o que acontece? Pela lógica, é um bom negócio. Mas vamos supor que em um mês de R$1.000 com a Carol, ou com qualquer outro professor de outro idioma, você aprenda mais do que pagando 5 meses em qualquer outro lugar. R$1.000 vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, por isso que não pode ser decisão tomada pensando em um fator apenas. Por isso que eu coloquei ali, tenha mais carinho pelo seu dinheiro, não defina coisas só pelo dinheiro. Pensa no valor que você está comprando com aquele serviço, né? E para a gente saber qual carinho que eu vou colocar ali naquele dinheiro, eu tenho que pensar em todos os outros. E o mais importante é conhecer o serviço que eu estou adquirindo. Conhecer o professor, ver se eu vou gostar do professor, ver se eu vou gostar da aula, ver se eu vou gostar do material. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu estudei na mesma escola que a minha irmã, ela amava e eu não gostei. Em compensação, depois eu fui para uma outra escola de idiomas que eu até hoje sou apaixonada nessa escola aqui na cidade. Se um aluno chega para mim e fala, Carol, eu queria muito estudar com você, mas a minha empresa só paga se for escola, porque é a política deles. O que você indica? Eu indico essa escola que eu estudei, porque eu gosto muito dela. Mas tem gente que odeia. Eu tenho pessoas que eu conheço que odeiam. Então é uma questão de perfil. Então o seu dinheiro vai valer ou não apenas se você fizer uma escolha inteligente para você. Assim como tudo que a gente compra nessa vida, né? Qualquer produto, qualquer serviço, você tem que tratar com carinho o seu dinheiro. E tratar com carinho não termina aí. Não basta você escolher bem pelo preço que faz sentido. É você aproveitar depois. Contrato fechado, dê valor ao seu dinheiro. Porque você ter um contrato, pagar a mensalidade em dia e frequentar a aula faltando de vez em quando só, não é garantia de aprender. A gente tem que saber a nossa parcela de responsabilidade. E aí, antes eu falava para o meu aluno que assim, o professor ele é um facilitador. E eu falava assim, olha, é 50-50. O professor faz 50, o aluno faz 50. Depois de um tempo eu já comecei a mudar. Eu falei assim, é 70-30. Eu faço 30, você faz 70. Hoje em dia eu já mudei totalmente o meu discurso. 100% da responsabilidade é do aluno. O professor facilita, mas a responsabilidade de aprender é 100% do aluno. O aluno tem que pegar tudo aquilo que o professor facilitou e mastigou para ele e estudar, fazer o que ele precisa ser feito, porque o que ele faz fora do horário da aula é muito mais importante do que ele faz dentro da sala de aula, por melhor que a escola seja. Então, fazer isso dessa mentalidade também é tratar o nosso dinheiro com carinho, tá? Então, independente do idioma que vocês forem escolher, e eu espero que vocês estudem vários idiomas, né? Eu já estudei francês por um tempo, gostaria de ter continuado, mas eu quis escolher focar no meu curso, mas adoraria ter aprendido outros idiomas. Façam isso. Então, veja, eu quis conversar com vocês, nada técnico, nada científico, nenhum segredo. É o que eu falo para todo mundo que vai conversar comigo. E mesmo as pessoas que de repente falam assim, olha, não vou fazer com você, ou não vai dar para eu começar agora, eu quero que eles levem isso que eu falei para eles na hora deles escolherem outras coisas da vida deles, porque eu acho uma coisa muito importante, tá? Então, quando vocês forem escolher alguma coisa, pensem nisso.
muito importante para vocês. E eu desejo para vocês muito sucesso na vida profissional de vocês, tá bom? Muito obrigada!